Fala pessoal, Diego aqui. Fiquei de postar ontem um vídeo, né, explicando para vocês sobre a questão do pelinho branco, né, porque eu fiz uma postagem do antes, durante e depois. E aí no durante o pelinho estava branco, no depois voltou a coloração e o pessoal veio perguntar que produtinho que eu usava para voltar essa coloração. Então eu vou fazer um vídeo que aí fica mais fácil explicar para vocês, tá? Primeiramente eu já faço essas postagens com pelos brancos para mostrar que não tem perigo, não tem medo. Isso não quer dizer que danificou o pelo, tá? Não queimou. Tem gente que em alguns cursos ensina isso, né? Que não pode, porque danifica, queima, enfim. E não é assim que funciona na prática, tá? Simplesmente com a ação do laser na melanina, principalmente se for pelo escuro, esse pelo vai ter uma desnaturação dessa melanina. Por isso que ele acaba ficando branquinho. E como que a gente recupera isso? Simplesmente reidratando esse pelo, tá? Aí tem gente que ainda vai insistir, não, mas me ensinaram que não pode, porque queima o pelo, isso está queimando o pelo. Não, a situação de queimar o pelo, que às vezes pode acontecer, tá? Dele ficar branco e ainda meio tostadinho, né? Meio queimado, isso o que acontece? É um parâmetro alto que você utilizou. Energia, os joules, a energia é calor. Se você aumenta essa energia para atingir o pigmento, está dizendo isso, que significa que você está colocando mais calor ali naquele disparo. E aí, consequentemente, quanto mais calor, você vai acabar aí sim agredindo o pelo. Por mais que tenham pessoas que também falam que esse laser não agride, se você colocar o parâmetro muito alto, você vai ter agressão desse pelo sim e vai queimar ele. Mas isso não significa que o pelo não vai crescer, que está totalmente danificado, não, nada disso, tá? Só no ato ali que ele queimou, mas consegue recuperar. Mas isso daí é um tema para outro vídeo, que aí eu gravo depois também. É muito tema, é muito subtema, mas vamos voltar para o pelinho branco, tá? Então, é normal acontecer. Consigo evitar? Consigo, né? Se eu fizer a separaçãozinha dos pelinhos por mechas e fazer o disparo do laser no meio, eu consigo tranquilamente evitar que ele fique branco. Mas no meu caso das minhas pacientes, isso não incomoda elas, até porque eu já expliquei como funciona todo o processo, elas ficam totalmente calmas quanto a isso. E além do que, o creme que eu utilizo no pós já auxilia nessa reidratação do pelo. Então, a cada 10 sobrancelhas que eu removo, 9 voltam praticamente 100% a coloração. Pode acontecer às vezes de uma ficar meio zebradinho, né? Mas no decorrer aí dos dias, uns 2, 3 dias, ele acaba voltando à coloração normal. E se ainda assim você não quiser usar esse creme que eu vou mostrar, quiser continuar utilizando o seu, e por mais que você diga que nem todos os pelinhos das pacientes voltam à coloração normal, um ou outro volta, tem outros que não voltam, pode usar, não tem problema. É só orientar que pode acontecer, orientar a cliente, né, a paciente, de que pode acontecer do pelo voltar à coloração na hora, com o creme que você vai passar, ou a segunda situação de não voltar, mas em até 7 dias ele retoma a coloração, tá? Ou, na pior das hipóteses, os casos mais raros, de que ele demore até 28 a 30 dias para voltar essa coloração. Raros casos, mas existem. Eu, durante esse período, né, de experimentação que eu trabalhei, eu peguei um caso que demorou 28 dias para voltar, mesmo com o creme que eu passo, mas foram 28 dias, tá? Então, sem delongas, vou mostrar o creminho para vocês, vou virar a tela porque desse lado ele não foca direito, tá? Não sou patrocinado por eles ainda, mas é um creme muito bom, por isso que eu acabo indicando para os meus alunos, tá? E vou passar para vocês aí que me questionam no direct. Se liga aí. Deixa eu focar aqui, certo? É o creminho da Haute Medical, tá? O Ice Laser Care. Esse creme eu gosto muito de usar ele, porque além dele ter ação anti-inflamatória, antibactericida, antifúngica, ele tem mais de 15 ativos que vão auxiliar aí nessa hidratação da pele e do pelo, tá? Fora a sensação de geladinho, né, que ele tem, né, de resfriamento, que acaba aliviando para o seu paciente, aquele efeito pós-laser que fica queimando, né, aquela sensação péssima. Tá? Então, esse daqui é o creminho que eu indico e que 9 a cada 10 sobrancelhas que eu faço, ele auxilia aí na volta da coloração desse pelo. Então esse é o famoso, certo? Que eu uso no pós-laser
principalmente para recuperar a coloração dos pelinhos das pacientes, tá? E se mesmo assim você falar, não, eu uso manteiga de karité, eu uso manteiga de cacau, eu uso nebacetim, beleza, pode continuar usando, não tem problema nenhum. Se está atendendo a sua necessidade e das suas pacientes, sem problema nenhum, tá? Eu mencionei esse que eu utilizo, como eu falei, eu não sou patrocinado, mas é porque o pessoal pergunta muito, que eu faço as postagens com os pelinhos brancos e depois eles estão normais. Então, nesse questionamento, acabei resolvendo fazer o vídeo e mostrar qual o produtinho que eu uso no pós, certo? Sem muito segredo, é isso daí, beleza? Então depois eu faço os outros vídeos explicando mais sobre outros temas, mas o de hoje é esse daí. Espero ter te ajudado. Até! Deixa eu focar aqui, certo? É o creminho da Haute Medical, tá? O Ice Lazy Care. Esse creme eu gosto muito de usar ele, porque além dele ter ação anti-inflamatória, antibactericida e antifúngica, ele tem mais de 15 ativos que vão auxiliar aí nessa hidratação da pele e do pelo, tá? Fora a sensação de geladinho, né, que ele tem, né, de resfriamento, que acaba aliviando para o seu paciente, aquele efeito pós-laser que fica queimando, né, aquela sensação péssima, tá? Então, esse daqui é o creminho que eu indico e que 9 a cada 10 sobrancelhas que eu faço, ele auxilia aí na volta da coloração desse pelo. Então, esse é o famoso, certo? Que eu uso no pós-laser, principalmente para recuperar a coloração dos pelinhos das pacientes, tá? E se mesmo assim você falar, não, eu uso manteiga de karité, eu uso manteiga de cacau, eu uso nebacetim, beleza, pode continuar usando, não tem problema nenhum. Se está atendendo a sua necessidade e das suas pacientes, sem problema nenhum, tá? Eu mencionei esse que eu utilizo, como eu falei, eu não sou patrocinado, mas é porque o pessoal pergunta muito, que eu faço as postagens com os pelinhos brancos e depois eles estão normais. Então, nesse questionamento, acabei resolvendo fazer o vídeo e mostrar qual o produtinho que eu uso no pós, certo? Sem muito segredo, é isso daí, beleza? Então depois eu faço os outros vídeos explicando mais sobre outros temas, mas o de hoje é esse daí. Espero ter te ajudado. Até!